¿Qué habíamos dicho sobre estas sectas? O que nós tínhamos dito sobre essas seitas? Ajá, no tienen ley. Que não tem lei. ¿Qué más? O que mais? Que eram liberales. Ujú. Pensamientos liberales, tenían pensamientos paganos, E tinham pensamentos pagãos, filosóficos, filosóficos. y esas doctrinas se habían mezclado con las doctrinas cristianas. E que essas doutrinas tinham sido misturadas com essas doutrinas cristãs. Vimos que estábamos leyendo un poco sobre Epifanio, E nós lemos um pouco sobre Epifânio, que es un obispo y escritor bizantino, que era um bispo escritor bizantino, y él había dicho que contaba un poco sobre Nicolás, e ele contava um pouco sobre Nicolas o sea, sobre los nicolaitas, e sobre os nicolaítas, y que él había abandonado a su mujer por su belleza, e que o Nicolas tinha abandonado sua mulher por conta da sua beleza, para que la pudieran disfrutar otras personas. para que outras pessoas pudessem desfrutar dela. O sea, había prácticas que se convirtieron en libertinaje, Ou seja, haviam práticas que estavam agora convertidas em libertinagem. con intercambios de pareja de turno. E eles iam turnando entre os casais. Y nosotros leímos en Apocalipsis capítulo 2, donde Jesús condena esas obras. E vemos em Apocalipse 2 que Jesus está condenando essas obras. ¿Sí? También vimos que el originador de los nicolaitas y otras sectas gnósticas Também vimos que o originador dos nicolaítas e outras seitas gnósticas era, Epifanio dice que era Nicolás el diácono. Epifânio diz que essa pessoa era Nicolas, o diácono. Hacían cosas libertinas, Eles faziam coisas libertinas. que prácticamente dice que estos hombres se entregan libremente a los placeres sensuales. Que basicamente seria que eles se entregam de maneira livre aos prazeres sexuais. Es como si no tuvieran en cuenta los principios morales. Como se eles não tivessem em conta os princípios morais. Entonces, Nicolás, sabíamos que su esposa, la describen aquí como su esposa atractiva. Então, Nicolas aqui descrevem que sua esposa era atraente. Y él se había abstenido de tener relaciones sexuales con su esposa. E ele, então, tinha estado abstinente de ter relações sexuais com sua esposa. ¿Por qué hacía eso él? Por que ele fazia isso? ¿Qué quería imitar? O que ele queria imitar? Ajá, como los obispos, estos obispos devotos. Como os bispos devotos. ¿Sí? Pero al final él no pudo controlar su incontinencia. Pero, por fim, ele não pode conter a sua abstinência. Porque eso lo hizo él como una doctrina. Porque ele tinha isso como uma doutrina. Entonces él se avergonzó de su derrota y se avergonzaba, sospechaba que que la gente sabía lo que él había hecho. Então, ele se sentiu envergonhado pela sua derrota e pensava que as pessoas sabiam o que ele tinha feito. Entonces se aventuró a decir que si uno no copula todos los días, no puede tener vida eterna. Então, chegou a dizer que se alguém não copula todos os dias, não pode ter vida eterna. Entonces podemos ver que las relaciones sexuales tienen una parte muy grande en el gnosticismo. Então, vemos que as relações sexuais ocupam uma parte muito grande no gnosticismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Él ajusta su teología. Ele, então, faz uma mudança, um ajuste na sua teologia. Luego fuimos también a la palabra antinominianismo. Então, nós somos a palavra antinominianismo. Que prácticamente es contra la ley. Que significa, basicamente, contra a lei. Entonces, eran doctrinas según cual los cristianos son liberados de la gracia. Eram doutrinas segundo a qual os cristãos eles eram livres por causa da graça. Que no necesitabas obedecer la ley mosaica. Que eles não tinham necessidade de obedecer à lei de Moisés, aos 10 mandamentos.
¿sí? Entonces ellos rechazaban la noción misma de la obediencia Então, eles rejeitavam a noção de obediência, porque ellos se consideraban eso como algo legalista. porque eles consideravam isso como algo legalista. Entonces, para ellos la buena vida fluía de la obra interior del Espíritu Santo, Então, para eles, a boa vida fluía da obra interior do Espírito Santo. que sus prácticas no deberían afectar su salvación. E criam que suas práticas não afetavam a sua salvação. ¿Sí? Luego fuimos a la parte de la creencia gnóstica en el docetismo. Então, nós fomos para a parte da crença gnóstica, que é o docetismo. Y se recuerdan que lo definimos, E se vocês lembram que nós definimos, ¿cuáles eran sus creencias quais eram suas crenças sobre el docetismo? Que lo tenemos aquí abajo. com relação ao docetismo que está aqui embaixo? Que es casi similar a lo que estamos hablando del antinomianismo. Lícia que corruptas. É quase similar ao que nós dissemos sobre o antinomianismo. Antinomianismo. Ellos creían que el cuerpo de Cristo no era humano, Eles criam que o corpo de Cristo não era humano, sino un fantasma o una sustancia real. senão ele era como um fantasma, não uma substância real. Aquí continuamos. Entonces decimos que el docetismo no cree que Jesús vino en carne. Então, nós dissemos que o docetismo não crê que Jesus veio em carne. El docetismo significa que solo parecía venir en carne. O docetismo mostra que Jesus só parecia estar vindo em carne. Eso lo relacionaríamos hoy en día como un avatar, E nós relacionaríamos isso hoje em dia como um avatar, que era una ilusión. uma ilusão. Sabemos nosotros que esa es una doctrina incorrecta, E sabemos que isso é uma doutrina errada, de acuerdo a la doctrina que sostenemos la naturaleza del hombre. de acordo com a doutrina que nós sustentamos, que é a natureza do homem. Bien, entonces hubieron muchos gnósticos que tenían muchas diferencias de ideas, Então, houve muitos gnósticos que tinham muitas diferenças de ideias. pero esta es la clave, la clave principal del hilo conductor Porém, essa é a crença-chave principal desse fio condutor, de todo ese pensamiento gnóstico, de todo esse pensamento gnóstico. es que eliminan la ley, Ou seja, eliminar a lei, tienen problemas para creer que Jesús vino en naturaleza humana, problemas para crer que Jesus veio em natureza humana, y eso se ve el resultado en Éfeso. e o resultado disso nós vemos em Éfeso. Por eso ellos odiaban las doctrinas de los nicolaitas, Por isso, a igreja de Éfeso odiava as doutrinas dos nicolaítas, aunque se había introducido. que tinham Y entrado na Juan igreja. estaba luchando contra esas doctrinas. João, então, estava lutando contra essas doutrinas. Entonces, todo eso se volvía, sus prácticas eran corruptas, que lo colocamos aquí. Então, nós vemos aqui que as suas práticas eram corruptas. Entonces, ayer mencioné sobre el Evangelio de Tomás. Ontem eu falei um pouquinho mencionei o Evangelho de Tomás. Entonces, cuando pensamos en el sexo gnóstico, Quando nós pensamos no sexo gnóstico, por supuesto, había muchos más com certeza haviam outros Más muitos, que esta idea. além dessa ideia. La iglesia primitiva estaba luchando consistentemente contra esos diferentes grupos, A igreja primitiva estava lutando constantemente contra esses grupos, encabezados por personas carismáticas que solo atraían los seguidores después de sí mismos. que estavam liderados por pessoas carismáticas que somente atraíam seguidores atrás deles. Así que había una gran cantidad de escritos, Então havia uma grande quantidade de escritos una gran cantidad de escritos distribuidos e muitos escritos que também eram distribuídos. y que tenía que hacer la gente tenía que trabajar sobre la verdad y el error. E o que as pessoas tinham que fazer? Eles tinham que elaborar e trabalhar sobre a verdade, discernir entre a verdade e o erro. Y por supuesto, con el tiempo se desarrolló en el canon. E seguramente isso foi desenvolvido o cânon, En el canon, que es como lo conocemos, pero hay una gran cantidad de escrito que se ha dejado fuera.
que é como é conhecido por nós, mas houve uma grande quantidade de escritos que foram deixados fora desse cânon. Exactamente. Y uno de ellos es el Evangelio de Tomás, Deles é o Evangelho de Tomás. que vamos a ver que es muy sexista y misógenos, E vamos ver que ele é muito sexista e misógino. los escritos. Entonces, tenía más o menos como 114 refranes. Esses escritos tinham 114 refrões. Es como si fuera proverbios. E é como se esses refrões fossem provérbios. Y vamos a leer uno de ellos. Vamos ler deles. Dice, Simón Pedro les dijo, haz que María nos deje porque las hembras no merecen la vida. Simão Pedro os disse, façam que Maria nos deixe, porque as fêmeas não merecem a vida. Jesús les dijo, mira, yo la guiaré para que se haga varón, de modo que también ella se convierta en un espíritu viviente semejante a vosotros, los varones. E Jesus então lhes disse, olhai, que eu a guiarei para que se faça varão, de modo que também ela se converta em um espírito vivente, semelhante a vós, os varões. Porque toda hembra que se haga varón entrará en el reino de los cielos. Porque toda fêmea que se faça varão entrará no reino dos céus. Entonces, esto que acabamos de leer es un ejemplo de las escrituras agnósticas. Então, isso que nós acabamos de ler é um exemplo dessas escrituras agnósticas. De su creencia. De sua crença. Y sus escritos, como pudieron leer y escuchar, son misóginas y sexistas. E seus escritos, como vocês puderem escutar, são misóginos e sexistas. Y vamos a tener a estos primeros padres de la iglesia. E temos, então, esses primeiros pais da igreja. Que hay bastantes. Y realmente son productos de su tiempo. Existem muitos, e obviamente eles são produtos de seu tempo. Pero algunos de estos escritos gnósticos están bastante fuera de lugar. Mas alguns desses escritos gnósticos estão bastante fora de lugar. Entonces, el gnosticismo va a plagar a la iglesia primitiva. De tal forma que o gnosticismo, então, entra com força na igreja primitiva. Así que vamos a bajar un poquito más hacia la iglesia de Pérgamo. Então, agora vamos avançar um pouco para entrar na igreja de Pérgamo. Pero recuerden que en Éfeso están los nicolaítas. Lembrem-se, portanto, que nos Efésios encontramos os nicolaítas. Son odiados por sus obras. Pelas suas obras. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos nosotros a Pérgamo? E o que acontece quando chegamos a Pérgamo? Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, donde estábamos, pero vamos a bajar al versículo 12 al 15. Vamos a Apocalipse 2, lendo de onde estávamos, mas vamos agora no versículo 12 ao 15. Y nos dice, ¿ya lo tienen? Todo mundo encontrou? Okay. Y dice, y escribí al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen las doctrinas de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. E ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras e onde tu habitas, onde Satanás está assentado. E tu retens meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Assim também tens os que sustentam a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio.
Así que tenemos 4 iglesias. Então temos 4 igrejas: Tenemos a Éfeso, Éfeso, tenemos a Esmirna, Esmirna, tenemos a Pérgamo Pérgamo y tenemos a Teatira. e Tiatira. Ok. Entonces, la iglesia de Éfeso, como habíamos dicho, estaba empezando a luchar con esta doctrina que nosotros ya habíamos leído esto del sexo gnóstico. Então, como dissemos, a igreja dos Efésios estava começando a lutar com essa doutrina que nós mencionamos, o sexo gnóstico. Entonces vamos a escribir que odian los hechos de los nicolaitas o las obras de los E nicolaitas. vamos escrever aqui que eles odeiam os atos dos nicolaítas, as obras dos nicolaítas. Ok. Ahora, estos nicolaitas dijimos que eran ¿qué? E o que nós dissemos que eram esses nicolaítas? Están aquí. Es todo esta desglose de sectas. Então, está aqui, é todo esse desenlace de seitas. Habían 2 en particular. E tinha 2 em particular. Ujú. Era contra a lei? Así es, que son los antinómicos que están en contra de la ley. Exatamente, são os antinômicos, os que estão contra a lei. Ajá. Y el segundo, que creían de Jesucristo. E o segundo grupo, o que eles criam acerca de Jesus? No docentismo, que Jesus não havia Humana. vindo em carne. ¿Algo más? El docetismo, que Jesus não havia venido em carne. Bien. Uhum. They wanted to kill Jesus. Queriam matar a Jesus. Queriam Ujú. matar Jesus. Sí, ese fue en la época de los evangelios cuando están luchando con Jesús está luchando con los fariseos en la forma de los conservadores, la mentalidad conservadora, y ellos creían que si guardaban un día sábado, con que un solo día guardaran bien el sábado, Jesús iba a venir. Sim, Por eso los fariseos se encargaron de matar a Jesús un viernes antes de que cayera el sábado. Porque él veía que veían a Jesús. Ay, perdón. sim, sim. No, Termina. ¿seguro? Ajá. Veían a Jesús que él estaba hablando cosas extrañas, ¿sí? Porque él hablaba y educaba a través de la metodología por parábolas. Entonces, para ellos era como que Jesús infringía el sábado. Tá, então isso de querer matar a Jesus tem a ver com a época em que Jesus estava lutando contra os fariseus. Eles, por sua mentalidade conservadora, eles queriam que tão somente guardando um dia, que era o sábado, eles fariam com que o Messias viesse. E eles achavam que Jesus tinha umas coisas estranhas, a maneira de ele ensinar por parábolas. Ujú. E que ele fazia transgressão do sábado. Pero es un buen recordatorio, porque Jesús está lidiando con los fariseos y Juan está lidiando con las obras de los nicolaitas. Mas é bom recordatório, porque Jesus está lidando com as obras dos fariseus e já João, mais adiante, está lutando contra as obras dos nicolaítas. Entonces ya dijimos, Rayane dijo que estos antinómicos están en contra de la ley y la otra parte era que sostenían estos nicolaitas, era que Jesucristo vino en la carne No vino en la carne. porque se han empapado, o sea, sí, no vino en la carne porque se han empapado en las creencias paganas. Então, a gente, resumiu aqui
os nicolaítas nas seitas principais, primeiro, como disse a Rayane, de que eles estão contra a lei, e depois de que Jesus não tinha vindo em carne, que es lo que nos dijo Renilde. que foi o que a Renilde falou para nós. Ajá, entonces ellos decían que la materia, que es el cuerpo, era malo. Então diziam que a matéria, que é o corpo, era mal. Es como un dualismo. É como se houvesse um dualismo, Hay uma espíritu, dualidade. hay materia, Existe o espírito e a el matéria. espíritu es bueno, pero el cuerpo es malo. O espírito é bom, mas o corpo é mau. Todo eso está mal. A través de la naturaleza del hombre, todo esto está errado. E a partir, quando a gente olha para o estudo da natureza do homem, a gente vê que tudo está errado. Pero estas eran las doctrinas que ellos sostenían. Mas essas eram as doutrinas que eles sustinham. ¿Sí? Ellos decían, somos Sentaban. seres espirituales viviendo en este cuerpo, en esta materia que es mala. Então, eles diziam, nós somos seres espirituais vivendo nesse corpo, nessa matéria má. No hay nada que podamos hacer, estamos atrapados. Nós não podemos fazer nada, a gente está preso. ¿Sí? Entonces, vemos que hay dos cosas que puedes hacer de acuerdo a estas doctrinas que sostenían. E de acordo com essas doutrinas que eles sustentavam, há duas coisas que você pode fazer. Una era, puedes ir y vivir la vida de monje, Ou você pode viver uma vida de monge, alejarte totalmente del mundo se afastar do mundo completamente y poner tu cuerpo en un lugar difícil, e colocar o seu corpo em um lugar difícil. básicamente dejarlo de vivir una vida ascética. E basicamente viver uma vida ascética. Entonces, ¿qué es ascética? O que é ascético? Dice que se dedica, o sea, la persona que se dedica a la práctica y ejerció de la perfección espiritual y lleva una vida modesta y sobria, personas ascéticas. Então, ascético é aquela pessoa que se dedica à prática e o exercício da perfeição espiritual e que leva uma vida modesta e sóbria. Y el segundo punto era simplemente que tú te rindieras y creer que el Espíritu Santo te iba a salvar. E a segunda opção é você se render e crer que o Espírito Santo te salvaria, Salvaría tu cuerpo. que salvaria o teu corpo. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada contra el cuerpo. Porque não podemos fazer nada contra o corpo. Así que deja que el cuerpo haga lo que quiera. Então, deixa o teu corpo fazer o que ele quiser, ¿Por qué? Porque no puedes controlarlo. porque você não pode controlar ele. Y esto entra y comienza a invadir al cristianismo. Então, isso entra e começa a invadir o cristianismo. Ese miedo, Esse medo. cuando empiezan a combinarse estas Quando, doctrinas con las doctrinas cristianas. sim, esse medo quando vem que essas doutrinas começam a se combinar com o cristianismo. Entonces tenemos Esmirna. Então, temos Esmirna. Todo este periodo es de persecución Todo esse período de Esmirna de perseguição. de 10 años, Perseguição de 10 anos. ¿sí? En la época del el ex emperador romano que se llama Diocleciano, Isso era a época do ex-imperador romano Diocleciano. ¿sí? Y vamos a notar aquí que estas sectas gnósticas solo van a crecer durante ese tiempo. E vamos Aqui. ver que essas seitas gnósticas somente vão crescer nesse tempo. Y vamos a ver que tampoco no había un verdadero liderazgo. E vamos ver que aqui também não havia uma verdadeira liderança. Ujú. Entonces vamos a marcar 303. Então, vamos marcar 303. Entonces, en muchas iglesias y muchos obispos Então, em muitas igrejas e muitos bispos, que eventualmente se asentaron como 4 obispos principalmente, que eventualmente se estabeleceram como 4 principais bispos, pero en ese momento solo hay muchas iglesias con líderes. porém, nesse momento, só temos muitas igrejas que têm seus próprios líderes. Y todos están luchando contra esto. E todos estão lutando contra isso. Y durante ese tiempo de persecución, E durante esse tempo de perseguição, tanto los herejes como los que se consideraban ortodoxos tanto hereges como aqueles que se consideravam ortodoxos están siendo perseguidos en esta dispensación estão sendo perseguidos nessa dispensação, hasta en el año 313. até o ano de 313.
por eso tenemos 10 años de persecución. Por isso nós temos aqui 10 anos de perseguição. Ok. Ahora, en el periodo del Pérgamo, Agora, no período de Pérgamo, van a cambiar la actitud hacia los nicolaítas eles vão mudar a sua atitude com respeito aos nicolaítas, como representación del gnosticismo. que eles representam o gnosticismo. ¿Recuerdan cómo decía el texto? E como dizia o texto? Vocês Ellos, lembram? ¿qué estaban haciendo en esa iglesia? Que era la iglesia del compromiso, la transigencia, que estaban metiendo a todos estos liberales. O que eles estavam fazendo nessa igreja, a igreja da concessão, da transigência, que eram os liberais? Decía que retienen las doctrinas de los nicolaítas. Se dizia que eles retêm a doutrina dos nicolaítas. Ujú. Entonces, ahí vamos a ver en ese periodo que hay un cambio. Então, vamos ver que nesse período existe uma mudança. Eso va a progresar hasta que llegamos, todo eso va a progresar hasta cuando lleguemos a la iglesia de Tiatira. E tudo isso vai progredir até chegarmos à igreja de Tiatira. Y veremos ahí a quién. E a quem veremos nessa igreja? Jezabel, ¿sí? Jezabel que engaña y seduce al pueblo de Dios. Isso, Jezebel, aquela que engana e seduz o povo de Deus. Entonces, por lo que se dice que es seductora y maestra. Se diz, então, que essa Jezabel é sedutora e mestre. Así que seductora, maestra, ambas cosas al mismo tiempo. Ao mesmo tempo, ela é sedutora e mestre. Así que algo va a ser enseñado en el periodo de tiempo de Pérgamo, Então, algo vai ser ensinado nesse período de tempo de Pérgamo, que va a conducir hacia el tiempo de la iglesia Tiatira. o que vai conduzir, então, ao período de tempo de Tiatira. Y antes de hacerlo, de lo que aconteció aquí, y luego eso se va a ir hacia el periodo de tiempo de Tiatira, quiero primero introducirnos a una cita. E antes disso acontecer, do que está começando aqui em Pérgamo e que vai refletir em Tiatira, quero ler uma citação. Esta cita se solía leer bastante con frecuencia dentro de este movimiento. Essa citação era lida com frequência dentro desse movimento. ¿Puedes escribirlo? Es eso. Vou colocar aqui. Stories from the Sea of Patmos. Si quieres, puedes empezar. Ah, ok. Entonces, era de Stephen Haskell. Voy a leer. Debe recordarse que, así como las experiencias de Éfeso, Esmirna y Pérgamo, se repetirán en las últimas iglesias antes de la segunda venida de Cristo. La historia de Tiatira tendrá su contraparte en la última generación. El poder de Jezabel se hará sentir de nuevo. Lo que una vez fue hecho por una iglesia en días de oscuridad intelectual, se repetirá en días de gran luz. La unión de iglesia y el Estado será seguida por la ley, por leyes que obliguen a obedecer las leyes hechas por el hombre, en lugar de las leyes de Dios. La ley de Dios será pisoteada, porque una iglesia con poder civil siempre hace las obras de Jezabel, así como en los días de Elías. Huyó ante la antigua Jezabel los que proclamaban el mensaje de la última advertencia, del cual Elías fue un tipo, y serán perseguidos por este poder. Este mensaje está impreso en la mente de los que viven en los últimos días por las palabras repetidas a menudo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Então, deve ser lembrado que, assim como as experiências de Éfeso, Esmirna e Pérgamo, deve ser lembrado que, assim como as experiências de Éfeso, Esmirna e Pérgamo se repetirão na última igreja antes da segunda vinda de Cristo, a história de Tiatira terá sua contraparte na última geração.
O poder de Jezebel se fará sentir novamente. O que uma vez foi feito por uma igreja em dias de escuridão intelectual se repetirá em dias de grande luz. A união da igreja e o Estado será seguida por leis que obriguem a obedecer às leis feitas por homens em lugar das leis de Deus. A lei de Deus será pisoteada, porque uma igreja com poder civil sempre faz as obras de Jezebel. Assim como Elias fugiu frente à antiga Jezebel, os que proclamam a mensagem da última advertência, da qual Elias foi um tipo, serão perseguidos por esse poder. Essa mensagem está impressa na mente dos que vivem nos últimos dias pelas palavras repetidas frequentemente. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ok, así que marcamos la persecución aquí. Então, aqui nós marcamos a perseguição. ¿Qué años pondríamos? E que anos nós colocaremos aqui? Lo que acabamos de ver. ¿Qué tiempo o qué periodo está aconteciendo eso? Em que período está acontecendo? Así es. 538 hasta. De 538 até Así es. 1798. 1798. Entonces marcamos la persecución. Aí marcamos a perseguição. Ahora, vamos a echar un vistazo, como habíamos dicho anteriormente, en el tiempo de Pérgamo. Agora a gente vai dar uma visitada no que acontecia em Pérgamo. Porque aquí algo va a acontecer, algo que va a arrastrar hasta el tiempo de Tiatira. Porque aqui vai acontecer algo que vai ter efeito também no tempo de Tiatira. Entonces, vamos a marcar 312. Então, marcamos 312. Lo voy a marcar abajo de este hito. Vou marcar aqui embaixo desse marco. Y vamos a ver que ahí, en el año 312, E vamos ver que nesse ano de 312, ¿quién se convierte? quem se converte? Se convierte Constantino. Constantino. ¿Sí? Y vamos a ver que había una guerra de Constantino y Magnencio. E vamos ver que havia uma guerra entre Constantino e Marquencio. Sí, parte de guerras civiles de la tetrarquía. Que era parte, né, das guerras civis da tetrarquia. Ujú. Se le conoce a esta guerra civil, se le conoce como la batalla del puente Milvio. E essa guerra se conhece como a batalha da Ponte Milvio. Ahora, no sabemos nosotros si tuvo un sueño o una aparición, Nós não sabemos se ele teve um sonho ou se teve uma visão, pero Constantino se había convertido al cristianismo. mas cristianismo tinha sido convertido ao cristianismo. Falei? Constantino tinha se convertido ao cristianismo. Entonces vamos a ver que la persecución cesa, porque todo este tiempo del 303 al 313, que son 3 años, vamos a ver que hay persecución, y cuando tenemos aquí que Constantino se convierte al cristianismo, vamos a ver que cesa esas persecuciones. Então, nós temos aqui perseguição entre o ano de 303 a 313, mas quando está a conversão de Constantino, essa perseguição cessa. Así que esta es una obra de Constantino. Então, essa foi uma obra de Constantino. Y lo que vamos a notar aquí es que los herejes no escuchaban a los obispos ni escuchaban a los emperadores. E o que vamos notar aqui é que os hereges, eles não escutavam nem os bispos, nem os imperadores. Y eso es lo que es lo más frustrante de los herejes. Por lo tanto, Constantino va a aprender cómo tener dominio sobre alguien. E isso é bastante frustrante que os hereges façam isso. Então, Constantino tem que aprender a como ter o domínio sobre eles. Por ejemplo, una tribu pagana. Por exemplo, uma tribo pagã. Nadie va a dominar a un hereje que acaba de pasar por este periodo de Esmirna. Ninguém vai conseguir dominar um herege que está passando por esse período de Esmirna. Porque estas personas decían, puedes matarnos, no nos importa, no vamos a cambiar. Porque as pessoas dizem, podem matar a gente, não importa, a gente não vai mudar. Entonces siguen las controversias, continúan.
Então, as controvérsias, as lutas continuam, pero comienza a estabilizarse mas começa a ter uma estabilidade. cuando empiezan a tener estos concilios ecuménicos. Quando os concílios eumênicos começam. Ecumênicos. Entonces tenemos el año 321. Então, temos aqui o ano de 321. Vamos a marcar 321 Vamos marcar aqui. y vamos a poner estas. Ustedes se van a dar cuenta Vocês vão perceber que Constantino tiene la primera ley dominical que Constantino faz essa primeira lei dominical, que se llama Edicto de Constantino. que se chama Edito de Constantino. ¿Se entendió lo que dije? Deu para entender o que eu disse? Entonces vamos a tener la primera ley dominical. Então, aqui a primeira lei dominical. Ahora, en el año 330, No ano 330, lo que vamos a ver es que desplaza su capital. a capital ela é mudada de lugar. Así que el imperio ya se había dividido bajo Diocleciano. O império já tinha sido dividido sob Diocleciano. Toda esta parte era donde estaba ese emperador. E essa é a parte onde estava esse Bueno, imperador, ese embajador romano. esse embaixador romano. Y lo que es un poco importante, E o que é pouco importante, porque en el este las cosas realmente no eran progresistas. porque no Oriente as coisas não eram, Sí, el este. Porque no Oriente as coisas não eram progressistas, Ya que el oeste era un más rural. porque eles já eram mais rurais, Sí, eran conservadores. eram conservadores. Sí, y se convierte un poco más atrasado. E se convertem então pouco mais tarde. Aquí me refiero a los del oeste. Estou me referindo aos do Ocidente. Ajá, que ellos eran los que estaban más atrasados y eran más progresistas los del este. Ok, então os do leste, os do Oriente eram mais progressistas e os do oeste, do Ocidente, mais atrasados Ujú. em Ahora- se converter. Así es. Mientras que el este va a progresar, Enquanto o Oriente está progredindo, es porque ellos hablan griego. isso acontece porque eles falam grego. Por lo tanto, van a ser ellos más educados, más urbanizados, Portanto, eles são mais educados, mais urbanizados. mientras que el oeste va a declinar la capital de Nicia. Enquanto que o oeste ele vai ter um declínio da capital de Niceia, Que estaba en Turquía, que estava na Turquia, en el este. no leste, no Oriente. Oh my gosh. Sí, está Sí. bien. Ahora, y las personas, las que realmente nosotros queremos tomar nota o poner el foco de atención, Então as pessoas, aquelas pessoas que nós realmente queremos nos focar, em que queremos nos focar, así que vamos a poner el año 354 vamos colocar aqui o ano de 354 y vamos a encontrar a un hombre que se llama Agustín de Hipona. e vamos encontrar um homem chamado Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona. Este se le fue dado, en realidad él nació él nació en Tagasta. Ele nasceu em Tagasta. Hipona, la palabra Hipona, es una ciudad en el norte de África. Hipona é uma cidade no norte da África. Pero cuando Agustín era obispo Mas quando Agostinho era bispo de Hipona, que estaba situado en África, de Hipona, que estava situado na África, se le otorga ese nombre. foi-lhe dado esse nome. Pero él nació en el norte de África. Mas ele nasceu no norte da África. Así que cuando se piensen, o sea, cuando empiecen sobre el norte de África,
Assim que quando vocês pensarem no norte da África, piensen en el cinturón bíblico pensem nesse cinturão bíblico en América, na América, que es el oeste de Roma. que é o oeste de Roma. Pero son creencias cristianas muy acérrimas, Ixi. que quiere decir que se aferran. Aham. São crenças cristãs que elas se pegam muito, que ficam muito... Acérrimas, que son personas que se aferran, que são pessoas que se apegam, que son cerca del 90% de cristianos que são aproximadamente 90% dos cristãos que viven en el norte de África. que vivem no norte da África. Pero ¿cuál es el problema con ellos? Que no están progresando como las personas del este. Mas qual é o problema deles? Que eles não estão progredindo assim como as pessoas do Ocidente, Entonces do vemos Oriente. que Agustín nace en el año 354. Então vemos que Agostinho, ele nasce no ano de 354. Vamos a resumir un poco de su vida para que podamos entrar en contexto. Então, para entrar em contexto, vamos fazer resumo da sua vida. Entonces, nos vamos a remontar a sus 16 años. Então, vamos voltar a quando ele tinha 16 anos. Hay dos cosas que le va a afectar mucho a Agustín. E tem duas coisas que afetam muito a ele. La primera es que cuando tenía 16 años fue a los baños romanos con su padre. A primeira coisa é que, quando ele tinha 16 anos, ele foi a esses banheiros romanos com seu pai. Y va a acontecer algo ahí en esos E baños. algo acontece nesse lugar. Otro segundo punto es que tiene una madre muy cristiana y muy piadosa. E a segunda coisa é que ele tem uma mãe muito cristã e muito piedosa. Son esas madres que son muy regañonas y que están encima de ti todo el tiempo. São essas mães que ficam chamando atenção o tempo todo, que ficam em cima de você o tempo todo. Por contraste, su padre era más nominal, era pagano. Mas, em contraste, seu pai estava ali só de nome, ele era pagão. Entonces, recapitulando, Agustín a sus 16 años va a los baños romanos y va acompañado con su padre. Então, ele vai a esses banheiros romanos com seu pai quando ele tem 16 anos. Y su padre nota que tiene una erección involuntaria. E o seu pai percebe que ele tem uma ereção involuntária. Así que llegan a la casa Então, eles chegam em casa y su padre llega muy emocionado. e o seu pai estava muito emocionado. Entonces él viene alegre y dice, mira a mi niño, pronto veremos nietos. Então ele diz, olha para o meu filho, a gente já vai ter netos logo, logo. Y la madre no estaba tan emocionada. E a mãe não estava tão animada assim. Y esto realmente impacta en la mente de Agustín. E isso realmente traz um impacto na mente de Se le Agostinho. queda muy grabado Fica muito impactado, muito gravado na mente dele. esa experiencia, lo que había sucedido con su cuerpo, Essa experiência, o que tinha acontecido com o seu corpo. que fue algo involuntario. E que foi algo No involuntário. tenía control sobre ello. Não tinha. Es muy ridículo lo que hizo papá. Sí, la verdad que sí. Ok, entonces, la madre, vamos a ver que no estaba tan contenta. Então a mãe não estava tão contente assim. Y el papá sí estaba contento. E o seu pai sim estava feliz. El padre lo vio como una exhibición de hombría. E o pai viu isso como uma exibição de masculinidade. Y ahí donde se va a ver una verdadera ruptura entre la relación entre la madre y el padre. E aí é quando a gente vê realmente uma ruptura entre a reação do pai e da mãe. Pero vamos a ver que el padre va a morir muy pronto, muere pronto. Mas vamos ver que o seu pai ele vai morrer muito, muito próximo. Ajá. Por otro lado, la madre tiene una gran influencia sobre Agustín. E por outro lado, Agostinho tem uma grande influência, muito influenciado pela sua mãe. Pero va a tomar algunos años para dar esos frutos en Agustín. Mas essa influência ainda vai levar alguns anos para dar os seus frutos. La forma de educación que le va a dar la madre. A forma de educação que a mãe lhe dá. Ahora, no sé si ustedes han escuchado, pero su madre de Agustín se llama Mónica. Agora, eu não sei se vocês já escutaram sobre isso, mas a mãe de Agostinho se chamava Mônica. Entonces, cuando ustedes piensan en Santa Mónica, E quando, então, pensam em Santa Mônica, en América Santa, na América Santa, Mónica es ella. ela é essa Mônica. Entonces, la otra cosa que le afecta es que lo van a educar. E a outra coisa que causa efeito sobre ele é que ele
é mandado a ser educado. Entonces hay otro acontecimiento que le ocurre a Agustín. Então, existe um outro acontecimento que acontece com Él Agostinho. estaba corriendo con unos chicos, estaban muy aburridos, Eles estavam entediados com alguns meninos e eles começaram a correr. entonces cuando están aburridos van a hacer algunas travesuras, Então, estando entediados, começam a fazer algumas travessuras. saltan unas vallas Eles pulam alguns buracos. y roban peras. Eles pulam Sí, un cerco. algumas cercas e roubam peras. Y cuando roban esas peras, la intención de robar de esas peras no era porque tenían hambre, E quando eles roubam essas peras, não é porque eles estavam com fome. ni siquiera se comen las peras, Eles nem comem as peras, sino que las acaban tirando a los cerdos. mas terminam jogando essas peras para os porcos. Entonces, ¿qué acontece aquí? Que a Agustín le molesta que hayan hecho eso sin ninguna razón. Então, Agostinho se sente incomodado de que eles tenham feito isso sem nenhum motivo. Hacer ese trabajo malvado de robar peras sin ninguna necesidad. Tinha sido um trabalho malvado de roubar peras sem necessidade. Claro, porque no tenía hambre, Eles não estavam com fome. pero no quería ser vengativo con el granjero. Ele não queria ser vingativo com a pessoa dona ali daquele Entonces campo. lo hace sin ninguna razón. E eles eles queriam ser vingativos com esse Ahora- homem e fazem sem nenhuma razão. Ahora, en esa época robar era algo malo. Nessa época, roubar era algo mal. Hoy lo compararíamos como con unos niños aburridos que roban un coche y lo queman. E hoje a gente compararia isso com alguns meninos que estão entediados, então decidem roubar um carro e queimam esse carro. Esa sensación fue la que tuvo Agustín al subirse a la valla o la cerca y robar peras y luego botárselos a los cerdos. Então essa foi a sensação que Agostinho teve ao simplesmente pular essa cerca, pegar essas frutas e dar para os porcos. Ok. Entonces, vamos a ver que suceden dos cosas. Agustín no encontraba ninguna razón por lo que hizo este mal. Então vamos ver que duas coisas acontecem. Primeiro, ele não encontrava nenhuma razão para que esse mal tivesse sido feito. Así que Agustín lucha con estas ideas constantemente. Então ele começa a lutar constantemente com essas ideias. Y él se va a terminar, la segunda cosa que va a hacer, él va a terminar uniéndose con los maniqueos, E a segunda coisa que faz então é se unir aos maniqueus, otra secta gnóstica, que é uma outra seita gnóstica, que cree que la materia es el mal que acreditam que a matéria cuerpo. é o mal, que o corpo é o mal y que el espíritu es el bien. e que o espírito é o bem. Y Agustín está con esta gente, E Agostinho então se junta a essas pessoas, con los maniqueos. com esses maniqueus. Entonces, están alrededor o aproximadamente 10 años Com eles, ele fica aproximadamente 10 anos. y eventualmente sale de estos gnósticos maniqueos. Porém, chega um momento em que ele deixa esses maniqueus. Y ahora se van a unir a otros en otro lugar, E agora ele vai se juntar a outro lugar. que se llama neoplatonismo, Se junta a um grupo do neoplatonismo, ¿sí? Que es una filosofía griega. que é uma filosofia grega. Pero para Agustín esto no era realmente suficiente para él, Porém, para Agostinho, isso não era suficiente. hasta que finalmente tiene su experiencia de conversión Até que ele finalmente tem essa experiência de conversão. y va a aceptar ahora el cristianismo. E agora aceita o cristianismo. Ahora esperen todo lo que va a venir, Agora esperem todas estas doctrinas que venía arrastrando. tudo que vai acontecer agora, o que vai se Y mostrar. todo se va a enfocar con la experiencia que tuvo él en los baños. Então, ele vai se focar e vai embasar essas crenças na experiência que teve nesses banheiros romanos. Entonces, él acepta el cristianismo, lo acepta intelectualmente por un tiempo, Então, aceita o cristianismo intelectualmente por algum tempo, pero tiene esta experiencia emocional en la que está bien firme. mas tem essa experiência emocional em que está bem firmado. Y lo que va a hacer es que va a escribir dos obras importantes
en su vida. Então ele escreve duas obras importantes de sua vida. Agustín escribe mucho, pero hay dos libros que son particularmente importantes. Ele escreve muitas coisas, mas há dois livros que são particularmente importantes. Uno se llama Confesiones. Um deles se chama Confissões. Ah, qué Qual é esse? Sí. Confesiones. Este es el primer libro. Então, o primeiro livro é Y Confissões, básicamente trata de su testimonio, que basicamente fala de seu testemunho, de la experiencia que tuvo de esa erección involuntaria. da experiência que teve dessa ereção involuntária. También va a hablar la experiencia que tuvo al robar las peras. E também vai falar sobre a experiência que teve ao roubar as peras. Entonces, todas estas dos experiencias se va a abarcar en este libro de las confesiones. Então, essas experiências são abordadas no livro Confissões. Ahora, ningún escritor había escrito realmente un testimonio. Nenhum escritor tinha escrito realmente um testemunho. Esto era como algo nuevo. Isso era algo novo. Y el otro libro que va a escribir él se llama La ciudad de Dios. E outro livro que ele vai escrever se chama A Cidade de Deus. ¿Sí? Ahora, el libro de las confesiones fue escrito en el año 397. O livro Confissões foi escrito no ano 397. Y La ciudad de Dios fue escrito en el año 426. E Cidade de Deus foi escrito no ano 426. ¿Sí? Ahora, Agustín está luchando con él porque él pecó, Então, Agostinho está lutando contra si mesmo porque pecou, porque él hizo ese mal. porque fez esse mal. Entonces, él desarrolla esta idea del pecado original. Então, desenvolve a ideia de pecado original. ¿De dónde él consigue eso? E de onde ele resgata isso? Vamos a ir ahí. Agustín Hipona va a llamar su pecado concupiscencia. Ele vai chamar o seu pecado de concupiscência. Y en su libro va a estar una y otra vez esa palabra. E por aí no seu livro vai aparecer uma e outra vez essa palavra. ¿Sí? Concupiscencia viene del verbo latino que significa con y deseo. Concupiscência vem do verbo latim, que significa com e desejo. Ahora, noten la palabra concupiscencia Agora, percebam a palavra concupiscência en el deseo. no desejo. Es un anhelo ardiente, É um desejo ardente, um anelo usualmente ardente. sensual Usualmente sensual en el cristianismo. no cristianismo. Ahora, particularmente en la teología católica romana Agora, de maneira particular, na teologia católica romana y también luterana, e também luterana, la concupiscencia es la tendencia de los humanos a pecar. a concupiscência é a tendência que os humanos têm de pecar. Pero nosotros sabemos que en las pasiones bajas tenemos esos sentimientos, esas emociones. Mas nós sabemos que nas nossas paixões baixas, nós temos esses sentimentos e emoções. Eso es parte de nuestra naturaleza. É parte da nossa natureza. Obviamente deben estar sujetas por el razonamiento y el senso moral, E claramente tem que estar sujeitas ao raciocínio e ao senso moral. pero no lo puedes oprimir. Mas você não pode suprimi-las. ¿Sí? Un ejemplo, yo puedo tener deseo hacia Marcel, que es mi esposo, y mutuamente. Por exemplo, eu posso ter o desejo com relação ao Marcel, que é o meu esposo, e mutuamente. Es parte de nuestras pasiones bajas. Faz parte das nossas paixões baixas. Pero ellos lo toman como tendencia de los humanos a pecar. Porém, eles tomam isso como uma tendência dos homens a pecar. Pero claramente es eso si las pasiones bajas están gobernando. Mas claramente isso se as paixões baixas estão governando. Entonces, cuando están gobernando a las facultades superiores, ahí hay un peligro. Então, quando essas paixões baixas estão governando as faculdades superiores, existe um perigo. Entonces, él lo va a sacar de Romanos capítulo 5, versículo 12. Ele tira, então, esse termo de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y él dice, perdón, no dice él, en Romanos capítulo 5, 12 dice, por lo tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. E Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entonces, Agustín Hipona, que está en el norte de África, está en la parte occidental de Roma. Então, Agostinho de Hipona, que está no norte da África, está na parte ocidental de Roma. Y usted, en esa parte, en ese sitio, todos hablan latín, Nesse lugar, todo mundo fala latim. no hablan griego, Eles não falam grego. y por lo que ha basado su doctrina del pecado original, E assim ele baseou a doutrina de seu pecado original, que va a venir por una mala interpretación de las escrituras, que vem de uma má interpretação das escrituras. porque estaban usando la Vulgata, E que ele estava usando a Vulgata, que es una traducción de la Biblia al latín. que é uma tradução bíblica ao latim. Y esta palabra, por cuanto todos pecaron, E essa palavra, por quanto todos pecaram, Agustín lo que va a hacer con ese texto, o que ele faz com esse texto? dijo que esto significa que en Adán todos han pecado. Ele afirma que esse texto significa que em Adão todos pecaram. Y vamos a leer lo que él dice. Vamos ler então o que ele diz. Dice, Agustín concluyó que el pecado se transmitía biológicamente de Adán a todos sus descendientes a través del acto sexual, con lo que igualó el deseo sexual con el pecado. En la caída de Adán, todos pecamos. Agostinho concluiu que o pecado se transmitia biologicamente de Adão a todos os descendentes através do ato sexual, com o que igualou então o desejo sexual com o pecado. Na queda de Adão, todos pecamos. Entonces Agustín dice básicamente que hemos pecado en Adán. Então, basicamente, ele diz que nós pecamos em Adão, ¿Por qué? Porque estamos en su semilla, porque estamos em sua semente, estamos en su semen. estamos em seu sêmen. Ahora, recordemos también que la anciana Ted ya habló de esto. Agora, lembremos que a Anciã Tess também abordou esse assunto, No había tal cosa como la semilla de la mujer. que não havia algo como a semente da mulher. No teníamos parte realmente en la procreación, Nós não tínhamos parte na procriação, más que hacer una caja de almacenes de hijos, se não ser uma caixa de armazenamento de de filhos. bebés. Ujú. Entonces la semilla estaba en Adán Então, a semente estava em Adão, y estamos en su semilla. e estamos em sua semente. Por lo tanto, todos hemos pecado. Portanto, todos pecamos. Entonces, lo que Agustín Hipona explica es que Adán y Eva hicieron, es que a través de la reproducción sexual, Então, o que Agostinho de Hipona explica é que Adão e Eva, através da reprodução sexual, crearon la naturaleza humana, criaram a natureza humana, donde nacemos no solo con la culpa del pecado de Adán, em que nascemos não somente com a culpa do pecado de Adão, sino que somos el pecado mismo, senão que somos o próprio pecado, ya que nacemos no solo con una tendencia pecaminosa, já que nós nascemos com uma tendência pecaminosa. sino que somos una masa de pecado. Somos também, Matéria, além disso, somos aham. também uma massa de pecado, Como él diría, como diria ele. ¿sí? Pero es una mala interpretación que tiene Agustín de Hipona, Mas essa é uma má interpretação a que tem Agostinho. que ya anteriormente habíamos dicho que lo toma de la Biblia Vulgata traducido en latín. Vimos que ele tira isso da Bíblia Vulgata, aquela tradução ao latim. Ahora vamos a leer Salmo 51:4. Agora vamos ler Salmo 51:4. Leo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y he tenido por puro en tu juicio. Contra ti, somente contra ti eu pequei, e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Entonces, ¿cuál es el contexto? Então, qual é o contexto ¿Qué acaba de hacer da David? confissão de Davi? Ajá, es una confesión, pero el contexto, Qual é o contexto?
quando ele manda matar Urias, Ajá. Ajá, exactamente. depois de acostar-se com Betseba. Entonces, lo que acaba de hacer David, él había cometido adulterio. Então, o que Davi faz é cometer adultério. Se acostó con Betsabé. Ele deitou com Betsabé. Y Natán reprende a David. E Natã, então, faz uma repreensão a Davi. Por lo que David comprende su gran pecado. De tal forma que Davi compreende o seu grande pecado. Y eso se ve manifestado en Salmo 51. Isso se manifesta, então, no Salmo 51. Es su confesión ante Dios. É a sua confissão diante de Que Deus. sus pecados sean borrados. Para que seus pecados sejam apagados. Entonces, este pecado fue el pecado contra Betsabé. Então, esse pecado foi contra Betseba. Así es. Y vamos a leer ahora Salmo 51, versículo 5. Então, Un vamos versículo ler abajo. Salmo 51, versículo 5. Dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Y aquí tenemos otra vez. Okay. Entonces aquí tenemos otra vez a Agustín Hipona con este versículo. Então, outra vez aqui temos Agostinho de Hipona com esse Él va a versículo. decir, dice que fui pecador desde el vientre materno. Então, ele diz, eu fui pecador desde a barriga da minha mãe. Recibí mi pecado desde la concepción. E desde a concepção, eu recebi pecado. Ahora, nosotros miraríamos estos versículos y los explicaríamos de la siguiente forma. Agora, nós olharíamos para esse versículo e explicaríamos da seguinte forma. ¿Cómo nacemos en pecado hoy en día? Como podemos nascer em pecado hoje em Y dia? nosotros lo explicaríamos así, E explicaríamos dessa forma. diciendo que David fue probablemente el resultado de una relación ilícita. Dizendo que Davi foi o resultado de uma relação ilícita Entre su padre y otra mujer entre o seu pai e outra mulher, que nació fuera del matrimonio. que nasceu fora do matrimônio, O sea, que David nació en pecado. que nasceu em pecado. Ahora, esto explicaría muchas cosas. Então, isso explicaria muitas coisas. ¿Por qué no fue invitado al banquete con Samuel? Por que ele não foi convidado ao banquete com Samuel? ¿Por qué su padre le dijo que saliera a jugar con los osos y los leones? Porque o seu pai disse que ele fosse, então, para longe ficar com os ursos, com os leões. Sus lutar. hermanos no veían más que un chico joven. E os seus irmãos, eles só achavam que ele era um menino. Lo miraban como concebido en pecado. E olhavam para ele e criam que ele era concebido em pecado. Fue ilegítimo. Foi ilegítimo. Ujú. Entonces, no sabemos todos los detalles, Então, não sabemos todos os detalhes, pero es así como lo explicaríamos hoy. mas é assim como nós explicaríamos hoje. Una relación ilícita. Uma relação ilícita. Agustín lo haría o nosotros explicaríamos de esa manera. Nosotros. Y ahorita vamos a decir por qué. E agora a gente vai explicar por quê. Porque nosotros somos adventistas. Porque nós somos adventistas. Ahora, lo que sea que hizo su padre fue concebido en pecado. Então, seja o que tiver feito seu pai, ele foi concebido em pecado. No. Deixa eu explicar por quê. Sim. Assim, ela está tentando explicar o que seria ser concebido em pecado para nós hoje. Então, ela está tentando fazer uma historinha, digamos. Então, Davi, o pai dele teve um filho fora do matrimônio. Por isso que ele é um filho concebido em pecado. No se asusten. Entonces, vemos aquí que Agustín ha vuelto a su propio nacimiento. Por eso les dije que lo que le había pasado a él en los baños cuando fue con su padre, eso quedó muy grabado en su mente. Y se va a ver en todo esto cómo lo va él como entendiendo. Entonces él dice, Agustín ha vuelto a su propio nacimiento para explicar lo que él había hecho. Então, Agostinho, ele volta ao seu próprio nascimento para explicar o que ele tinha feito. Ahora, en el adventismo hay una postura con este tema. Agora, no adventismo existe uma postura com relação a esse tema. Con respecto al tema de Betsabé. Com relação a Betseba. Así que vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 hasta el 3. Então, vamos ler 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Y voy a darle lectura.
Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Aquí se está usando una parábola, ¿sí? Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su boca, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Então, 2 de Samuel 12, de 1 a 3. E o Senhor enviou Natã até Davi. E ele veio até Davi e lhe disse, havia dois homens em uma cidade, um rico e outro pobre. O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado. E ela cresceu junto a ele e com seus filhos. Ela comia de sua própria carne, bebia sua própria taça e se deitava no seu peito, e era para ele como filho. Ahora, ¿cómo se imaginan a Betsabé? Então, como vocês imaginam a Betseba? Vayan a su mente antigua adventista. Resgatem na sua mente adventista antiga. ¿No recuerdan qué posición se tenía? Vocês não lembram da posição que vocês tinham? La esposa del jefe del ejército. Ujú. De Urias. Ah. Entonces, la forma que se lo imaginaban a Betsabé era como esta mujer Jezabel. A forma como vocês imaginavam Sim, a que Betseba era como Jezabel, Ajá, que se estaba bañando desnuda en una azotea, que estava se tomando banho numa laje pelada, que ella misma pidió para seducir. que ela mesma queria seduzir o rei. Pero ustedes se dan cuenta, donde leímos primera de Samuel, Betsabé es descrita por el profeta como un pequeño cordero. Mas, se a gente lê na Bíblia, a gente vê aqui que o profeta está descrevendo Betseba como um pequeno cordeiro. Una pequeña corderita lo suficiente mayor como para poder concebir. Uma cordeirinha suficiente idade como para poder gerar filhos. Pero no lo suficiente mayor como para tener ese bebé. Mas não suficientemente para ter um bebê. Mayor. Mas não tão velha para ter um bebê. Entonces vemos ahí una Pode conceber, incongruencia. Ela pode conceber, mas não ter um bebê. Então, existe uma incongruência. Esta es una joven que está en una azotea. Essa é uma jovem que está numa laje. Sabemos que tenemos un montón de cosas malas que se han dicho sobre Betsabé. E sabemos que há um monte de coisas ruins que foram ditas sobre Betseba. Ahora, quiero que tomen nota a lo siguiente. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. Cuando entiendas sobre David, aquí en Salmo 51, então, quando você olhar para Davi aqui no Salmo 51, está diciendo en el pecado mi madre me ha concebido. ele diz que a sua mãe o concebeu em pecado. He aquí que yo era nacido en la iniquidad. Eu fui nascido a partir da iniquidade. Solo tendemos a pensar que está diciendo que la historia se está repitiendo. E tendemos a pensar que essa história está se repetindo. Por lo que creo que hay algunas preguntas sobre su propia concepción. Então, creio que existem perguntas sobre sua própria concepção. Pero no es el pecado original. Mas esse não se trata do pecado original. Y nosotros deberíamos pedir disculpa a Betsabé. E nós deveríamos pedir desculpas para Betseba. Por la forma en cómo la visualizábamos. Pela forma em que nós a víamos. Así que el concepto del pecado original de Agustín lo desarrolla en sus escritos de las confesiones. Então, o conceito do pecado original de Agostinho, ele desenvolve nesse livro as confissões. Lo que hace es que va a través de su vida y luego cuando llega a un cierto punto de su vida, ele vai através da sua vida e chegando a determinado ponto, él nos va a llevar de nuevo a Génesis. Ele nos remonta a Gênesis. Y a la historia de Adán y Eva. E a história de Adão e Eva. Y esto es una época en la que el sexo gnóstico E essa
Se tratava de uma época em que o sexo gnóstico, incluso la iglesia en general, inclusive toda a igreja em geral, están luchando por entender el libro del Génesis estão lutando para entender o livro de y Gênesis. especialmente el relato de la creación. E, de maneira especial, o relato da criação. Bien, vamos a continuar para la tarde para terminar esta parte del estudio. Então, hoje de tarde, nós vamos terminar essa parte do estudo. Entonces vamos a terminar con una oración. Vamos terminar, então, com a oração. Querido Deus que estás nos Querido Deus que céus, estás nos cielos, queremos agradecer por mais um estudo, aprendendo mais sobre a tua queremos palavra. agradecerte por un estudio más y por aprender más de tu palabra E por nos trazer de uma forma tão y por compreensível traernos de una forma tan comprensible a história que nos leva a entender la o historia que pecado, nos lleva a entender el pecado, nos mostrando cada ponto mostrándonos cada punto e nos fazendo entender assim como o Senhor quer que nós y sejamos, haciéndonos entender cómo quieres que seamos, através da compreensão entre a a verdade e o través de erro. la comprensión entre la verdad y el error. Obrigado por tantos Gracias por detalhes tantos detalles e nós pedimos que continue nos abençoando y pido que sigas bendiciéndonos para que nós possamos professar e praticar o para teu que podamos caráter profesar y practicar tu carácter através a desses través de estudos estos estudios que nos traz a verdadeira que nos compreensão traen la verdadera comprensión daquilo que o Senhor deseja de que lo que desea que sejamos. seamos. Te Te agradecemos por agradecemos tudo, por todo, em nome e por en el amor de nombre y por el amor Jesus. de Jesús. Amén. Amém.